Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Quem tem amigos tem tudo. São eles que fortalecem a nossa identidade e estimulam as nossas melhores características. Os amigos tornam mais fácil a superação dos problemas, nos acolhem, nos afastam da solidão, nos fazem rir e nos aconselham quando necessário. Pesquisas, inclusive, comprovam que a amizade turbina carreiras, melhora a saúde e até prolonga a vida. Mas como mantê-la criando laços de confiança? Este é o tema do programa Conexão Alternativa, que está começando agora. Olá, gurias, tudo bem? Bem-vindas ao programa. Tudo ótimo. Tudo ótimo. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Loiva Deboni Santos. Tudo bem, Loiva? Bem-vinda mais uma vez ao programa. Muito obrigada, é uma alegria poder estar aqui com vocês. E ainda mais para falar de um tema tão legal, tão bacana, verdade. que é a amizade, né? É verdade. E eu vou começar perguntando isso para vocês. O que diferencia um conhecido de um verdadeiro amigo? Acho que é o vínculo. Eu ia dizer como tu te relaciona com ele, a questão da vinculação, né? Mas a vinculação tu pode ter com vários conhecidos. O que realmente é determinante na hora de dizer eu prefiro esse a esse? É o afeto. É o afeto, é a confiança, é a maneira como tu te vê no outro, muitas vezes, questão da identificação. né? Identificação, exatamente. exatamente. Sabe que eu identifico um verdadeiro amigo quando é aquele cara que realmente fala na minha cara o que nem sempre eu estou preparada para ouvir. Esse é o meu verdadeiro amigo. Mas eu discordo dessa concepção de amigo. É a grande é a questão que eu discordo. Eu acho que um amigo é o cara que vai olhar para ti e dizer, eu posso dizer para a Thaís o que ela pode ouvir nesse momento. Eu não posso dizer tudo, porque eu como amigo tenho um amor incondicional, eu não estou aqui para julgar ela. Mas justamente, eu vou dizer a minha verdade, não a verdade que ela está preparada. Mas justamente pelo amor condicional que tem a pessoa, ela vai querer sempre o teu bem e nem sempre as decisões que tu vais tomar naquele momento, que pode ser um momento, sei lá, de abalo emocional, de alguma decisão que tu tenha que tomar, que tu não esteja preparado, às vezes um bom conselho nesse momento é imprescindível, é fundamental para te seguir a linha certa. Sim, eu acho que um amigo é aquele que vai estar do teu lado e vai te dizer, olha, né, calma, conselho, mas não dizer como tu vai agir. Daí essa que é a diferença também, né? E eu acho assim, aquela famosa frase, né, que a gente pode falar tudo que a gente gostaria de falar, basta saber como, quando, de que forma, qual o momento mais adequado. E eu acho que o amigo que é amigo de verdade, ele consegue identificar essas questões, né? Será que essa pessoa está preparada? Ou será que ela precisa de um sacudão? Alguma coisa assim, meio pancada? É porque se ele entrou pro teu rol de amigos, tu autoriza ele a fazer isso. Mas aí ele tem confiança e ele sabe que daqui a pouco tu vai conseguir suportar aquele sacudão. Nem todos conseguem, né? Então, eu acho que o amigo justamente é isso. E, na verdade, assim, a concepção de amizade é muito interessante, porque se a gente for ver, né, na nossa Constituição, assim, lá dos nossos primórdios, não existiam amigos, existiam parceiros, o homem das cavernas, né? Eles se agrupavam com um objetivo em comum, que muitas vezes era a caça, ou trazer alimento para a família, ou proteção da família. E a partir dali que foram nascendo as relações realmente assim de confiança, de parceria, de amizade. E a questão do vínculo, né, que se diz que o ser humano realmente se tornou ser humano, né, saindo da questão da esfera animal, quando ele enterrou os seus mortos e quando ele conseguiu reverenciar no momento do enterro, depositando objetos pessoais daquela pessoa, que é a questão do afeto. Né? Então, acho que isso nos diferencia também do reino animal nesse aspecto, né? A questão do São afeto. as relações que a gente estabelece, né? Exato. Tem um teórico da psicologia, que é o Slutsky, que ele fala das redes
das redes, né? Das redes pessoais e das redes sociais. E aí ele fala que quanto maior a nossa rede pessoal, mais saudável nós somos. E que na nossa rede pessoal nós temos pessoas que têm diferentes funções. De apoio, eu concordo. De ser aquele que dá conselhos, aquele que empresta dinheiro, aquele que muitas vezes vai chamar atenção quando... Então são as diferentes funções dessa rede pessoal que a gente tem de amizade, enfim. De que maneira vocês escolhem os amigos? É por afinidades, é por admiração? É por em algum momento houve uma relação de vínculo que realmente marcou? Quais são as razões de escolha de um verdadeiro amigo para dizer, olha, saiu do hall de conhecidos para entrar para baixo das minhas asas como meu verdadeiro amigo em quem eu posso confiar, já que a gente fala aqui em relação de confiança? Eu acho que são as experiências que a gente tem mesmo mais fortes, assim, de vinculação, de proximidade, de ajuda, e que são diferentes para cada pessoa, né? Mas que acho que a gente vai construindo esses laços afetivos a partir de uma experiência que se estabelece de relação, de confiança mesmo, Eu acho que passa pela questão da confiança. Eu acho que passa muito pela questão da confiança e da vivência. Tu vai procurar pessoas que vivem de uma forma que tu admira, ou que tu gosta, ou que tu vive. Tá? Então, dificilmente eu... Que seriam afinidades, identificação. E daí, dentro disso, a questão da confiança. E tu vai ver se o discurso da pessoa é igual à prática. Porque tem muita gente que tem um discurso maravilhoso e que tem uma... Quem chuta cachorro não vai ser meu amigo. Quem é homofóbico não vai ser meu amigo. Sabe? Então, a partir daí eu já vou eliminando. Das coisas que a gente acredita e defende, quem trata mal o garçom não vai ser meu amigo, quem agride mulher não vai ser meu amigo. Que são questões de valores, sabe? que a gente tem. Então... Agora, para estabelecer essa relação de confiança, os amigos são testados de certa maneira, Vir. Por exemplo, eu te conheço. Para saber se eu posso confiar em ti, eu vou esperar que tu te mostre ou eu vou te dar a oportunidade de te testar para ver se tu vai corresponder ao que eu espero. Eu acho que é recíproco. Acho que não tem muito como fugir desse jogo, né? Eu acho que uma hora um se testa, o outro se mostra e vice-versa. E escutando a Loiva falar, eu pensei numa palavra, tempo. Eu acho que a gente tem que ter tempo de convívio também, porque é justamente nas experiências e que leva tempo que a gente vai realmente conhecendo como que as pessoas vão se posicionando nessas articulações, nesses jogos, né? Porque é muito comum a gente imaginar que a pessoa reagiria de uma forma e de repente a gente se decepciona. Eu acho que uma grande quebra, assim, na questão das amizades, assim, que eu acho que a pessoa se dá conta e muitas vezes leva um choque é na adolescência. Quando os jovens, eles têm esse ímpeto de estar em grupo, eles buscam uma identificação no grupo, para eles é muito complicado estar sozinho, né? E de repente aquele melhor amigo, que muitas vezes eles achavam que iam seguir com eles a vida toda, cometem algum delito ou algum escorregão e essa pessoa leva a mina dele, uma profunda frustração. E é assim, eu vejo no consultório, assim, às vezes é um drama muito grande para muitos adolescentes e jovens, assim, tipo, aquela pessoa que, né, a minha melhor amiga ali de pequenininha, de repente apronta uma dessas. Tem pessoas que a gente pode ficar anos sem ver. E quando vê, como se tivesse visto ontem. Exato. Quando a gente encontra... Ainda essa semana eu encontrei uma amiga que eu fui visitar em Vacaria, porque ela perdeu a mãe, enfim. E assim, foi tão bom reencontrá-la. Fazia mais de 2 anos que eu não a via. O sentimento de amizade é o mesmo quando existe esse vínculo, esse afeto. Ou seja, não precisa de uma proximidade física para manter o vínculo da amizade. Exato. Mas se precisa de um tempo, como tu colocaste, Vir, para que haja a construção dessa verdadeira amizade. Como é que ficam as amizades virtuais? Que não tem esse tempo para conhecer, para conviver, muitas vezes para ver. Se estabelece uma amizade... acho que tem os dois pontos. Simplesmente pelo que a pessoa publica. Eu acho que tem os dois lados. Eu acho que tem o lado realmente de tu poder conviver com a pessoa ou compartilhar sensações, emoções, informações à distância, né? E eu acho que é uma troca muito saudável de reencontrar amigos, muitas vezes da escola, ela tá da dizendo de adolescência. conhecer uma pessoa, tu fala só de conhecer. De tornar-se amigo de uma pessoa virtualmente. Também, eu acho que também. Eu acho que é uma forma, é um início, né? Mais moderno, assim, né? Sim. É um instrumento, acho que possibilita isso. Mas eu acho que não tem como ter esse contato diário ou presencial que às vezes faz a diferença na vida da pessoa, né? Olha só, o Luiz Fernando Veríssimo perguntava na charge dele, domingo ali pro filho dele. Tá, tu conheceu a menina? A menina mora em Singapura, tu mora em Porto Alegre.
Tu conheceu pela internet? Sim. E vocês estão namorando? Sim. Estão noivos? Sim. Vão casar? Sim. Daí quando vocês resolverem fazer um filho, como é que vai ser? Deve ter um aplicativo para isso. Que barbaridade. Eu não sei exatamente como é que como é que a gente pode dizer que se essas relações virtuais, elas se efetivam. Parte do princípio da confiança, que tu tá te mostrando verdadeira e que a outra pessoa também está se mostrando verdadeira. E daí tu também vai pela questão da afinidade. Agora, a pessoa pode estar mentindo, assim como também pode estar mentindo. Daí tu... Mas ela pode estar mentindo na vida real também. Exatamente. Né? Exatamente. E já existem alguns estudos que falam sobre essa coisa das pessoas muitas vezes se mostrarem muito mais na internet porque não tem essa proximidade e faz com que as pessoas se sintam mais à vontade. E aí se começa a firmar uma amizade, quando vê, se conhecem, casam ou ficam super amigos. Mas sabe que eu estava lendo um artigo esses dias que eu achei tão interessante que falava exatamente isso. Muitas vezes eu admiro, por exemplo, um profissional do direito, vejo a Mônica atuando e tal, mas não conheço, não sou amiga dela. Mas pelo que ela publica no Facebook, por exemplo, que ela expõe a vida pessoal dela, eu digo, talvez eu tinha uma imagem da Mônica, mas agora vendo o que ela publica, eu estou construindo uma outra imagem a partir do que eu estou lendo, do que eu estou vendo. Então, olha só, antes eu não gostava muito dela, agora eu quero ela como minha amiga. Então esse é o lado positivo, talvez, das redes sociais e que se constrói assim as amizades virtuais. Até porque se a pessoa realmente não tem o objetivo de representar através do Facebook, uma hora ou outra ela vai acabar se desmascarando para ela mesma. Ela vai acabar curtindo alguma coisa, algum comentário, ela vai acabar colocando alguma foto, compartilhar algum pensamento, enfim. Então, em algum momento, ela vai acabar se boicotando. Sabe que Ninguém consegue mentir o tempo todo, a menos que realmente a pessoa esteja focada para usar aquele aplicativo para realmente representar um personagem. Mas sabe, Vir, que aí eu achei teve duas pessoas. Uma que eu conhecia, que era uma pessoa conhecida, não posso elencá-lo como amigo. E numa discussão exatamente envolvendo uma situação homofóbica, ele se posicionou favorável. E eu chamei em box e disse, fulano, realmente tu acredita naquilo que tu postou? Foi só um comentário para incitar polêmica? Ele disse, eu acredito naquilo, não sei o que, e tenho o direito de pensar assim. Eu digo, sim, tu tem todo o direito de pensar assim. Eu tenho todo o direito de te bloquear e não ser mais tua amiga. Tu excluiu ele. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde, tu vai perceber quem é no mundo virtual. Às vezes, no dia a dia, tu não vai saber. Que às vezes a exposição é menor. É verdade, é verdade. A gente vai para um rápido intervalo do programa Conexão Alternativa, hoje falando sobre amizade. Nós estamos gravando na Objetiva Fotografias de Júlio Soares. Não sai daí, a gente volta já já. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. E estamos de volta com o programa Conexão Alternativa, hoje falando sobre um assunto muito bacana, a amizade. Eu pergunto para vocês, existe amizade verdadeira e sincera entre homens e mulheres? Sim. Sem segundas intenções? Sim, com certeza. Sabe por que eu questiono? Porque recentemente saiu uma pesquisa realizada por pesquisadores americanos. Quer saber se existe entre duas pessoas heterossexuais também, é diferente a tua pergunta. Ok, vamos ampliar. Também. A Existe pesquisa também. mostra que homens intimamente desejam mais as amigas do que elas a eles. Isso porque também os homens desejam um número maior de parceiras ao longo da sua vida sexual e buscam relacionamentos de curta duração, enquanto as mulheres ainda estão no sonho do príncipe encantado e buscam relacionamentos a longo prazo. E o amigo não é o príncipe, e coitado, relações né? mais fiéis e de confiança. Queria saber, vocês concordam com essa pesquisa? Vocês observam isso no dia a dia? E vocês têm amigos verdadeiros, homens, que não têm nenhuma segunda intenção? Sim, eu tenho. Eu também tenho. Eu tenho vários. Alguns, vários não, eu tenho alguns, mas eu acredito que sim. Mas acho que o contrário também é verdadeiro. Acho que às vezes também existe um desejo, muitas vezes, né? Que tanto pode ser do homem para com a mulher quanto Ou da seja, mulher para com... se uma das partes fraquejar, pode acontecer. Acho que sim. Sim, se são dois adultos e capazes, não tem nenhum impedimento.
Pelo menos contrário, legalmente, pelo né? contrário. Já se conhecem, tem uma Exato. intimidade, sabe do que gosta, sabe o vinho preferido, mas não seja o problema. O problema... Como dizia um amigo meu, desculpe, se tu não transar com os amigos, vai transar com quem? Com os inimigos? É Desculpa, verdade, mas... é verdade. Mas a pesquisa apontou exatamente isso, que as mulheres, mesmo que estejam namorando, os amigos, isso não é um impeditivo para que os amigos se aproximem e tentem alguma coisa, ao contrário das mulheres, justamente por essa relação de confiança, porque eles têm uma proximidade e talvez não precisam desenvolver toda aquela preparação da conquista e tal, por mais que o homem seja a parte que ele mais gosta. Mas, enfim, o fato de ter uma relação de confiança já aproxima mais facilmente. É que eu acho que o que complica um pouquinho nesse terreno, digamos assim, é a questão da posse, né? Porque o amigo é teu amigo, mas é amigo de outras pessoas também. A partir do momento que tu te relaciona com a pessoa, será que tu vai conseguir compartilhar ela com outras? Mas ela só... Por isso que se diz, né, que no momento que se extrapola ou que se avança um pouquinho na questão dos relacionamentos, estraga a amizade. Ah, não, vai estragar a nossa amizade. Então vamos manter a amizade justamente para não estragá-la. Talvez seja por isso, pela questão da posse, dos ciúmes, né? Porque existe a coisa da conquista e existe a questão do ser conquistado. Então isso muitas vezes é um desejo subliminar, ele fica ali, num olhar, sabe, um cantinho de olho, mas nada muito explícito. Fica implícito, pode até aparecer nos sonhos, né, Loiva? Sim, sim. Em forma de sonho, de ato falho, enfim. Mas muitas vezes não se concretiza justamente por isso. E o campo das fantasias, né? Eu acho que o campo das fantasias ele é bastante rico nesse sentido também. Então fica a nível de fantasia. Então é uma coisa que, de uma certa forma, fica ali recalcadinha, né? Não atrapalha e segue a amizade. Muitas vezes, quando se avança, aí se tem essa questão mais complexa. Pelo menos de uma das partes, né? Porque pode ser que o apego seja maior de um ou do outro. Então... É que a Virgínia, isso tudo ela está dizendo, porque ela não, né, aquela história que as pessoas falam de sexo eventual, de relações eventuais, para ela não existe. Porque automaticamente, quando nós falamos isso, ela já falou em relações. Eu já coloquei uma coisa mais, longo prazo, bodas de ouro. Eu acho que tem uma questão também assim que ainda é muito presente, que é a questão da cultura mesmo, de que para o homem tudo é permitido e nem sempre para a mulher é. Quem diz que a mulher então, Quem diz que a mulher não As mulheres também desejam, mas muitas vezes elas não se permitem expressar isso por uma questão cultural e de Elas repressão. comentam com as amigas, entre si, fazem observações, mas sim. nem sempre podem deixar isso claro. Agora, a amizade, de uma forma geral, faz um bem danado para a saúde, né? Previne uma série de doenças, inclusive possíveis ataques cardíacos. Mas em que mais a amizade faz bem para a saúde? Na verdade, hoje existem estudos justamente nessa questão da produção da ocitocina, que é um hormônio que realmente, no momento que... Tem estudos que no momento que tu conhece alguém, que tu passa a confiar e que tu tem prazer, justamente o prazer, a libido, né? De conviver, de compartilhar, isso na corrente sanguínea é retroalimentado. Então, fortalece o sistema imunológico, por isso da questão, muitas vezes, das doenças respiratórias na nossa região, né? Ataques cardíacos. Riscos de estresse, depressão. Exatamente. E a gente percebe que as pessoas que se dão, que realmente assim, estão mais articuladas, que convivem com as pessoas, que geralmente têm um alto astral mais elevado, elas adoecem menos. Nesse sentido, né? Eu diria que elas não só previnem, como curam também. Ah, viu? Pois é, Loiva. No teu caso, as amizades foram de fundamental importância. Foi muito importante, assim, nem sei se todos sabem que estão assistindo o programa, mas eu fui acometida de um câncer no ano passado e, sem sombra de dúvida, assim, eu fiz muitas coisas, procurei muitos recursos, mas eu não tenho dúvida que a minha rede afetiva foi uma das coisas mais importantes nessa minha travessia. Eu tive amigos, assim, que estiveram muito presentes comigo durante... Eu resgatei amizades, assim, da adolescência, que a gente já não convivia mais, que foram me ver no hospital, e que a partir dali a gente começou a se encontrar praticamente mensalmente. Amigos da época da juventude, que a gente participava de grupos de jovens, que passaram uma tarde comigo em casa, tocando violão. Até essa sexta a gente se reuniu novamente, depois de um ano, né, que eu tô bem, enfim... Então, muitas amizades, assim. Puxando um pouquinho o que a Loiva coloca, né? É justamente, eu acho que só aconteceu essa transformação na tua vida, né, Loiva? Porque tu é uma pessoa afetiva e porque tu foi buscar essas pessoas também. Porque as pessoas não vêm sozinhas.
também, né? Tinha a opção de se fechar, né? Foi Exato. Então, acho que é isso, a pessoa tem que estar aberta a isso, ela tem que buscar, ela tem que cultivar, porque a amizade realmente é aquela plantinha que tu cultiva, né? Às vezes tem que dar uma ligada, às vezes tem que conversar, tem que perguntar, tem que ouvir e não só ser ouvido. Tem pessoas que só têm amigos para falar e nunca tem espaço para ouvir, né? Então, eu acho que isso é muito bacana também, né? Acho que é o colorido que se dá, né, até aproveitando as cores que, né, tá bem colorida, é justamente esse, sabe? É dar o colorido pra questão. Eu acho que a amizade, ela tem que ser uma relação de troca. Isso é uma outra questão que a gente tem que levar em conta. Porque, por vezes, eu já me senti muitas vezes dando muito numa relação e não recebendo. E daí tu te pergunta que tipo de amizade é essa? E tu te dá conta que pode ser uma relação com vários nomes, menos amizade. Exatamente. Porque numa amizade tem troca de carinho, tem troca de conversa. Talvez a pessoa não tenha o mesmo hábito diário que tu tenha. Eu tenho um hábito diário toda noite, antes de dormir, eu ligo com uma amiga minha. Posso não ter nada a falar com ela. Mas só pra dar um oi, né? É tão bom. Sabe? E às vezes eu fico 5 minutos, às vezes eu fico meia hora falando com ela, entende? É um hábito que eu tenho. Se eu parasse de ligar, talvez ela não me ligasse, mas ela me dá outras coisas. Ela me dá outra forma de carinho. Então, a gente sabe, isso não significa que as pessoas tenham que morar em Caxias. Essa é outra questão. Exatamente. Tem uma amiga minha que mora na Espanha e eu acho que fazia uns 6, 7 meses que eu não falava com ela, porque ela ganhou bebê. Ela ficou envolvida nisso. Tá? E agora ela mandou um e-mail dizendo a dificuldade com um bebê pequeno, com não sei o quê. Mas é o momento dela. Mas tu sabe que ela continua gostando e te dando a medida do que ela pode te dar nesse momento. Tem uma coisa interessante que quando eu estava doente, tinham pessoas que depois que passou me diziam assim, eu não tive coragem de te visitar, mas eu pensava muito em ti, eu rezava, fazia pensamento positivo, enfim. Mas tem pessoas que, mesmo que elas não tivessem presente, eu sentia que elas estavam comigo. Tanto que às vezes eu postava algumas coisas no Face e daí tinham trocentas curtidas e comentários. E eram pessoas que eu realmente sentia muito presente. E eram pessoas assim, que às vezes não estão fisicamente presentes, mas que a gente sabe que... Isso é bacana. E eu acho que uma coisa legal também é a relação de amizade entre mãe e filho, pai e filho, irmãos, marido e mulher, primos... Exato. Então, às vezes a gente imagina amigos como se não tivesse um grau de parentesco, né? E, na verdade, nessas relações se pode e se deve cultivar muito a amizade, né? Mas sabe que uma pesquisa também que saiu, não sei se uma dessas revistas semanais aí, que foi numa universidade da Escócia, que dizia que as relações de amizade nos últimos tempos tinham mudado porque as pessoas viviam mais longe dos seus familiares, dos seus parentes de sangue, e que os casamentos também duravam menos tempo do que antigamente. Então, o que acontecia? As pessoas acabavam se unindo muito mais aos amigos e amigas, e que as amizades hoje estão muito mais fortalecidas do que eram antigamente, com pessoas que não tem nenhum vínculo familiar contigo, são pessoas que realmente tu conheceu ao longo da vida. E faz sentido, né? Se a gente for parar para pensar, faz sentido. Tem um ditado que diz, né, que família, que os amigos é a família que a gente escolhe, né? Eu não posso reclamar da minha família porque tem uma proximidade muito grande, principalmente depois da doença, me aproximei muito mais dos meus irmãos, assim, mas realmente tem amigos que são verdadeiros irmãos, né? Então, que são aqueles que a gente escolhe mesmo para irmão de fé, de caminhar. Agora, depende da gente realmente manter essa relação, né? De dar uma ligadinha, de estabelecer um vínculo constante e tal. E como a gente tem, eu também tenho amigos, assim, agora que eu não moro mais em Caxias, mas amigos que são aqui de Caxias e que talvez, quando eu estava do lado deles o tempo todo, eu não tinha coragem de dizer, olha, eu te amo. Porque a gente também tem que dizer isso para os amigos, né? Não é só para a pessoa que a gente estabelece uma relação amorosa ou para pai e para mãe. E hoje em dia eu falo isso com uma facilidade para as pessoas que eu realmente gosto. E é tão bom, né? E é tão bom, porque tu recebe isso da outra pessoa que talvez ela também nunca tenha te falado e que agora ela te fala. É difícil dizer eu amo, mas eu consegui a semana retrasada, passada. Eu tive uma crise de choro e daí tinha uma amiga comigo. E em outro momento já tinha acontecido isso, e ela veio me abraçar na outra vez, e eu disse para ela, não encosta em mim, me deixa. E dessa vez ela veio e eu me larguei, ela disse, olha a diferença. Olha, como que bom a gente sinal. fez uma relação, firmou uma relação de amizade e de vínculo que a gente não tinha da outra vez. E eu acho que foi a primeira vez que eu me deixei abraçar. Eu disse, bom, então eu tô ficando mais fleumática. Mais flexível. Mais flexível.
Eu sempre... Tô mais suscetível aos amigos também, o que é bom, maturidade, com a maturidade. E eu acho que é tão importante a gente aprender a demonstrar isso, porque aí a gente não sabe quanto tempo vai viver e quanto tempo vai poder... Eu tive uma experiência na minha vida muito interessante, assim, eu costumo dizer graças a Deus, porque antes da minha mãe morrer, eu pude dizer para ela o quanto eu amava ela e que se eu precisasse, se eu fosse escolher, eu escolheria ela de novo como minha mãe. E 15 dias antes do meu pai morrer, eu estava no auge da minha doença, fui para terapia e aí, né, comecei a trabalhar algumas questões e ele me disse, enquanto tu não resolver tua relação com teu pai, você vai continuar com isso. Pô, eu tive que ter um câncer para resolver minha relação com meu pai. E 15 dias antes, olhando ele, mexendo lá nos vinhos dele, eu entendi algumas coisas e graças a Deus eu consegui me despedir do meu pai de uma forma muito tranquila. Eu acho que isso não tem dinheiro no mundo que pague, não tem cartão de crédito que pague. É verdade, Né? muito bacana. Eu acho que as relações na nossa vida, e especialmente as relações familiares, que às vezes são algumas um pouco mais complicadas, né? São tão importantes quando a gente consegue se despedir das pessoas e... A gente mostra amor, afeto de diversas maneiras, né? E muitas vezes a gente justifica a dificuldade de dizer através da expressão verbal que te ama, com carinho, abraço. Os próprios pais da gente, parece que o fato de a gente estar em contato com eles o tempo todo não precisa dizer eu te amo, né? Exato. E depois que a gente passa a exercer esse poder de dizer eu te amo de forma mais livre, mais aberta, e que a gente diz isso para os pais, nossa, parece que é a primeira vez que tu tá dizendo isso e teu pai tá percebendo, tua mãe tá percebendo o quanto tu realmente ama. Mas é por isso que a gente diz que faz tão bem para a saúde, né? Para a saúde física, mental, justamente poder expressar o que a gente está sentindo, né? Pra gente encerrar o programa, o que impede uma pessoa de fazer uma nova amizade? Vamos partir pro outro lado. Eu quero ampliar minha rede de amigos. Ela tá fazendo pergunta difícil hoje, né? Então, Em primeiro lugar, talvez o que me impede é a ansiedade. Eu quero ter novos amigos. Talvez seja uma grande... Eu acho que o que impede Forçar, muitas... né? Forçar relações também, né? Acho que o que impede é a gente não confiar na possibilidade de ter novos amigos. Acho que é a falta de confiança. Eu acho que é também baixa autoestima. Era o que eu ia dizer. Eu que acho tem que a ver, né? Eu acho que a pessoa que não tá bem com ela não consegue ter uma energia legal para passar para os outros. Consequentemente, ela não vai conseguir fazer amigos. Então, realmente uma busca interna. Tem que estar bem comigo. Primeiro, eu tenho que ser meu amigo. Eu tenho que ser meu amigo. Eu tenho que gostar de mim. Né? E eu tenho que, às vezes, me dar as chamadas que eu preciso me dar também, de me corrigir, enfim, as críticas que são necessárias também, né? Aí sim, aí eu consigo ir pro outro. Então eu tenho que sair fazer dessa a troca figura de necessária. mim. Exatamente. Gurias, muito obrigada pela presença de vocês e que bom que vocês são minhas amigas. É verdade. A você que esteve conosco, que também é nosso amigo, obrigada pela relação que estabelecemos com você desde o início do Conexão Alternativa e a gente lhe espera no próximo programa, sempre com um tema novo. Tchau, até lá!